Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao que a gente começou a falar semana passada, hoje a nossa aula é fatores intrínsecos e extrínsecos 2 no controle microbiano de medicamentos. Lembrando que semana passada a gente falou algumas coisas gerais e agora a gente vai entrar mais especificamente em alguns pontos, principalmente a fabricação do medicamento. Tá? O que eu queria falar com vocês é que vocês vão ver que nós sempre vamos voltar em alguns pontos. Isso significa que tem algumas características em todo o processo onde que a gente tem que tomar mais cuidado, né? A gente tem que voltar em vários pontos durante o processo de fabricação e etc. Então é importante que a gente tome muito cuidado com isso, tá? Por isso a gente vai repetir algumas destas coisas, vocês já vão ver do que eu estou falando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é algumas considerações sobre a fórmula do nosso medicamento, né? Sempre no desenvolvimento da fórmula de um medicamento, eu tenho que tomar cuidado com vários fatores. Esse tomar cuidado com vários fatores tem como finalidade básica ajudar a gente a construir uma estratégia de controle microbiano que seja apropriada àquela fórmula, àquele medicamento propriamente dito, tá? Isto não significa que nós vamos fazer uma fórmula em função do controle microbiano. Prestem bem atenção. É claro que se eu posso colocar algumas coisas nessa fórmula que vão auxiliar no controle microbiano, ótimo. Eu devo fazer a minha fórmula como ela é necessária para dar o efeito final sobre o consumidor, sobre o nosso paciente. Mas a partir deste conhecimento, eu posso tentar construir uma estratégia que seja melhor em relação ao controle microbiano daquele medicamento. Por exemplo, qual é o fármaco? A gente sabe que proteínas e peptídeos em geral, eles acabam por promover o crescimento microbiano, né? E a gente tem ideia que antibiótico, esse medicamento é um antibiótico ou ele tem antibiótico na sua fórmula, então ele é autoesterilizante, ele não vai deixar crescer nada. A gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? Tem alguns antibióticos que são de espectro mais estreito, são específicos para alguns grupos de micro-organismos, e tem aqueles antibióticos que são mais de largo espectro. Mas mesmo assim, eu não posso considerar eles automaticamente como autoesterilizantes, né? Então, a gente tem que ter em mente que todos os fármacos, todos os princípios ativos são suscetíveis à degradação por micro-organismos. Uma outra coisa que eu tenho que levar em conta é o recipiente, né? E principalmente que nem sempre é considerado, mas a interação entre o recipiente, aquela substância que vai junto do meu fármaco, e os equipamentos que eu uso no processo de fabricação e até mesmo nas embalagens. A gente sabe que, por exemplo, alguns surfactantes, detergentes e agentes quelantes têm características antimicrobianas, né? Já amido e açúcares em geral aumentam o crescimento microbiano, fazem com que eu tenha mais micro-organismos. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. De novo, eu acabei de falar, estes fatores vão nos ajudar a fazer a melhor estratégia possível. Não estou dizendo que eu não posso ter, por exemplo, amido e açúcar na minha fórmula. Eu posso, mas a partir daí eu tenho que ter um controle microbiano que seja adequado a esse caso específico. Né? Conservantes. Normalmente se fala que quando eu tenho medicamento em dose única, não é aconselhável usar conservante. A gente sempre coloca que conservantes não substituem as boas práticas de fabricação, elas só são um recurso suplementar. Mas tem alguns casos onde que do mesmo frasco eu tenho uma fórmula multidose. E daí talvez seja interessante ter um conservante, só nesse caso. Daí eu tenho que estudar como cada conservante age em relação aos micro-organismos potencialmente infectantes ou degradantes naquela fórmula específica.
Olha o pH de novo aí, gente. Mais uma vez o pH, de novo. Eu já falei umas 10 vezes e vou falar mais 10 vezes. O pH, o ideal é que seja menor que 4 e maior que 10. Mas a gente tem que pensar em alguns outros atributos da nossa fórmula. Por quê? O pH ele pode atuar em outros atributos, melhorando ou piorando aquele atributo. Por exemplo, solubilidade, estabilidade, irritação no local de injeção, se for esse o caso. Então, estes outros atributos não devem ser afetados adversamente pelo pH. Então, eu tenho que fazer aí uma mescla. O ideal é que tenha pH menor que 4 e maior que 7, mas para aquele medicamento ele vai afetar algum outro atributo, então eu tenho que trabalhar em conjunto isso. Algumas vezes eu tenho que sacrificar de um lado e para não dar problema no outro lado. E daí, sabendo disso, eu posso ter um controle microbiano diferente em outras fases do processo de fabricação do medicamento. Tensão superficial. A gente sabe que a grande maioria dos gram-negativos tem maior crescimento em baixa tensão superficial e os grãos positivos menor crescimento em baixa tensão superficial, né? Então a gente tem que tomar cuidado muito com isso daí, tá? É, A gente sabe que os surfactantes em geral, eles diminuem a tensão superficial. Então, conforme for o caso, a gente pode utilizar um surfactante. Osmolalidade, né? Alta pressão osmótica por excesso de sais ou por excesso de açúcares, provoca inibição do crescimento microbiano também. De novo, a gente tem que ver se isso não interfere com a minha fórmula, com a ação do medicamento que eu estou trabalhando. Potencial redox, ou EH, é uma medida do grau de redução ou oxidação de um material. A gente sabe que tem maior crescimento dos aeróbios, com maior potencial redox, e maior crescimento dos anaeróbios com menor potencial redox. Então a gente pode trabalhar com isso daí também. Condições de estocagem. Refrigeração e congelamento, quer dizer, baixas temperaturas e altas temperaturas, acima de 50 graus centígrados, provocam menor aquecimento microbiano. Mas a gente tem que ver se isso não vai interferir na nossa fórmula, né? Algumas vezes refrigeração, congelamento ou altas temperaturas influenciam no crescimento, influenciam na própria fórmula. Então, isso vai atrapalhar o princípio ativo, ele vai ser degradado por causa disso. Então, eu tenho que, de novo, como eu já tenho falado para vocês, trabalhar um conjunto de coisas. A gente ainda, nas condições de estocagem, a gente tem que levar em conta manutenção da integridade do fechamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, controle de temperatura no transporte, tempo de congelamento, de descongelamento antes do uso, e assim por diante. Então, esses foram os fatores que a gente tem que levar em consideração na fórmula. Fármacos, recipientes, conservantes, pH, tensão superficial, osmolalidade, potencial redox e estocagem. Agora vamos falar um pouco sobre o processo produtivo em si. A gente entrou na fábrica e começou a fabricar o nosso medicamento. A primeira coisa que a gente tem que falar é matéria-prima. Da onde vem a matéria-prima? O fabricante original, ele faz controle de qualidade? Se ele não faz controle de qualidade, a gente pode estar trazendo micro-organismos para dentro da nossa fábrica. Outra coisa, a estocagem da matéria-prima, antes de entrar no processo produtivo propriamente dito. A gente tem que ver quais são as condições ambientais de exposição dessa matéria-prima. Até porque ela pode se degradar, por exemplo, na presença de luz solar, calor, em outras substâncias, e daí aumentar a contaminação microbiana. A gente tem que levar em conta que matéria-prima de fontes naturais, vindas de plantas, animais, solo, etc., tem uma qualidade muito variável.
Então, será que a gente tem que fazer alguma outra ação para diminuir esse carga microbiana que porventura venha na matéria-prima? A gente sabe que matéria-prima de fontes sintéticas geralmente tem baixa carga microbiana. Mas aí é muito importante no caso da matéria-prima a legislação, tá? E mesmo as farmacopeias, elas já determinam o quanto pode ter ou quanto não pode ter uma matéria-prima antes dela entrar no processo produtivo. Então é importante que a gente tenha consciência da qualidade da matéria-prima antes ainda de entrar no processo produtivo. Porque depois que ela entrou no processo produtivo, daí a gente pode até perder o controle sobre a qualidade microbiana do nosso medicamento final. De novo, a água. Água, água, água. A água é extremamente importante. A gente sabe que durante o armazenamento, distribuição da matéria-prima, dos nossos produtos utilizados no processo de fabricação, a água, o acúmulo de água pode formar biofilmes, né? Aqueles crescimentos principalmente bacterianos em cima de superfícies. Então a gente precisa uma sanitização periódica dos equipamentos. E algumas vezes até é necessário parar a produção, o processo de produção para fazer essa sanitização, tá? Sempre quando a gente trabalha com batelada, é importante que entre as bateladas a gente faça essa sanitização. Muitas vezes a água é o componente mais relevante como uma fonte de micro-organismos para contaminar o meu processo produtivo. Tá? E essa contaminação pode ser água do próprio processo, inclusive a água que vai ser incorporada no próprio medicamento, ou água de limpeza. Não é uma água que ela entra em contato direto com o medicamento ou com o produto final, mas de forma indireta. Ela também pode trazer micro-organismos. Mesmo a água para limpeza de chão, etc., um funcionário, um colaborador podem levar isso para o equipamento ou para o próprio medicamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E finalmente, no processo produtivo, os equipamentos, né? Tanques, linhas de transferência, bombas, principalmente misturadores, né? Eles têm que ser sanitizados com uma certa frequência. Como eu acabei de falar para vocês, se vocês trabalham com batelada, né, eu vou fazer um X de medicamentos agora. Então eu tenho que limpar tudo isso, todos os equipamentos, antes de usar no processo produtivo. A gente pode limpar com água quente, normalmente 60 graus a 10 minutos, ou com agentes químicos. Mas todos os equipamentos sanitizados, esterilizados, devem ser muito bem secos, tá? Se eles ficarem úmidos, eles podem ser uma fonte grande de contaminação. E daí não adiantou nada o processo de sanitização, porque eles ficaram úmidos, daí os micro-organismos podem entrar por uma outra fonte, através de uma outra fonte, no meu processo produtivo. E o ambiente? O ambiente em volta. Eu estou falando realmente o ambiente. O que acontece em volta? A gente tem que tomar alguns cuidados, né, em relação ao ambiente em volta do meu processo produtivo. Por exemplo, almoxarifado, já falei, lá onde fica a matéria-prima, onde que vai ficar o meu produto final e etc. Isto é extremamente importante. Não adianta eu ter um processo de fabricação lindo, maravilhoso, fantástico, se o meu almoxarifado não tem as condições adequadas de estocagem. Eu estou falando almoxarifado que vai receber a matéria-prima antes de entrar no processo produtivo e todos os seus insumos, bem aquele almoxarifado que vai receber o meu medicamento, o meu produto final antes da venda, né? Então, revestimentos de polietileno, pallets, recipientes com tampa, tampa bem fechada, eles são extremamente importantes para evitar a contaminação. As condições da edificação, por exemplo, não adianta nada eu ter
condições de acondicionamento muito boas, a gente já vai falar sobre isso mais um pouco, mas se eu tenho infiltração de água no teto, na parede ou mesmo pelo chão. Então, a edificação tem que ser feita de tal maneira a não ter infiltração de água por nenhum lado, a não permitir a entrada de corpos estranhos, como poeira, insetos, etc. Ela tem que ser limpa com frequência, esse local de estocagem do almoxarifado, e o manuseio de fluxo de materiais tem que ser feito com cuidado. Então, esse é um local que tem que ter um grande combate a roedores, insetos e pássaros, porque aí eu já posso ter contaminação microbiana também, tanto antes do processo produtivo, com a minha matéria-prima e insumos, como pós-processo produtivo, quando eu vou colocar os meus medicamentos prontos para venda. E não se esqueçam do pessoal também, das pessoas. São uma grande fonte de contaminação através de pele, cabelo ou mesmo roupas. Então, quando as pessoas vão já no almoxarifado e no processo produtivo propriamente dito, usar luvas, usar gorros, usar máscaras e proteção para os sapatos. E dependendo do caso, produtos, por exemplo, estéreis, ter mais cuidado com isso ainda, né? Mas mesmo naqueles produtos não estéreis, a gente tem que tomar cuidado, não deve facilitar as condições para a contaminação microbiana. Tá? Bem entendido isso daí, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E daí, algo básico no ambiente: material de acondicionamento. Se a gente não tem bons materiais de acondicionamento em todos os sentidos, não só para controle microbiológico, mas também para controle físico-químico, a gente vai ter contaminação aí também, tá? Frascos de vidro, por exemplo, devem ser esterilizados por processos térmicos, porque daí eles vão desnaturar as proteínas dos micro-organismos, tá? Quando eu uso plásticos em si, a fabricação do plástico torna aquele produto estéril. Por quê? O plástico, quando ele vai para a fábrica que faz as embalagens de plástico, ele vem na forma de pellets. Esses pellets eles têm que ser esquentados a uma alta temperatura, se tornarem líquidos, daí eles vão ser soprados em uma forma de embalagem qualquer que eu precise. Né? Este processo, pela alta temperatura que se usa para pegar o pellet sólido e tornar líquido para poder soprar, esse processo já torna o pellet, a embalagem de plástico estéril. Só que ela tem que ser embalada em outra embalagem estéril, tá? Tem que se tomar cuidado com isso daí. E quando essa embalagem maior for aberta e se pegam as embalagens menores, e daí eu tenho que tomar cuidado, usar luvas, o pessoal tem que estar com as mãos limpas, usando máscara e assim por diante, tá? Quando eu tenho frascos em geral, remoção de resíduos do interior, sabe? Mesmo que ele tenha sido esterilizado, alguma coisa assim, não pode ter resíduos no interior. Uma outra fonte de contaminação acidental é quando eu uso embalagens de papelão, cartonagem, que a gente chama de embalagem, na estocagem, no próprio transporte em si. Então a gente tem que tomar cuidado no manuseio dessas caixas de papelão, porque se elas rasgam por fora, elas podem rasgar por dentro a embalagem que está dentro da caixa de papelão. E daí é uma fonte de contaminação microbiana muito, muito, muito grande. A gente tem que se lembrar que o acondicionamento ele tem que proteger o meu produto. Isso vai desde a minha matéria-prima, tá, pessoal? Insumos até meu produto final. Todo o processo. Então, o acondicionamento tem que proteger do oxigênio, da ação do oxigênio, umidade e assim dos próprios micro-organismos. A gente sabe que a maioria deles são aeróbios e precisam de uma certa condição de umidade, tá? Se eu elimino o oxigênio e a umidade, eu dificulto muito a vida para os micro-organismos. Eles podem até penetrar
podem alguns deles crescer, mas a dificuldade vai ser muito maior. Então é importante que a gente faça frequentemente, de preferência de lote em lote, os chamados testes de integridade do acondicionamento. Por exemplo, o frasco e a tampa desse frasco fecha bem, ele não tem contaminação, muitas vezes nas ranhuras pode ter contaminação, principalmente quando ele está úmido, tá? E daí não adianta nada eu ter um processo de fabricação onde que eu elimino todos os micro-organismos, se no próprio frasco ele tem pontos onde que já traz a contaminação de fora. A gente tem que ver o selo entre o vidro e o elastômero, a borracha, o tipo de plástico que está ali, que vai fazer com que ele sele muito bem, que não entre ar, que não entre micro-organismos, umidade e assim por diante, tá? Se isso está funcionando bem. Se não estiver funcionando bem, então a gente pode ter um risco de contaminação muito grande. E, gente, a gente pode dizer que o processo de fabricação, finalmente, ele requer um planejamento muito grande em relação ao controle de qualidade microbiana, tá? Microbiológico. Então a gente deve pegar cada estágio do processo de fabricação, desde o recebimento da matéria-prima, quando os caminhões entram, trazem, descarregam, e você vai guardar a matéria-prima e os insumos, toda a parte de água, toda a parte de pessoal, de equipamentos, até finalmente o que eu vou fazer ou onde que eu vou colocar o meu produto final. Então, cada estágio desse, eu tenho que identificar as possíveis fontes de contaminação. Eu não estou dizendo só identificar onde está contaminado, mas eu tenho que identificar no meu processo de fabricação como um todo quais são cada ponto onde que eu posso ter fontes de contaminação. E daí, a partir dessa identificação, sim, eu posso fazer um controle adequado. O objetivo primário desse planejamento é minimizar a biocarga, a carga de micro-organismos, já nos estágios preliminares. E assim eu tenho menos perigo de ter uma contaminação no meu produto final. A gente quer que o nosso produto final saia, se for no caso de um produto estéreo, sem nenhum micro-organismo, no caso de produto não estéreo, com a menor carga possível e sem aqueles que são proibidos, né? Principalmente os patogênicos. Tá? Então, se eu consigo eliminar desde do começo do meu processo de fabricação, eu tenho nos estágios mais avançados bem menos probabilidade de ter contaminação microbiana. Então a gente pode fazer isso. Olha, uma dica para vocês. Pode pegar um diagrama, fazer gráfico de fluxo de processo. A gente tem que detalhar todas as operações unitárias que a gente vai fazer em cada ponto do processo. E daí, a partir daí, determinar quais são os testes analíticos. No nosso caso específico da nossa disciplina, testes de contaminação microbiana, né, propriamente dito, tá? Então eu tenho uma visão geral de todo o meu processo, de toda a minha fábrica e posso determinar onde que eu devo fazer cada teste. Então a gente tem que ter um entendimento básico de todo o sistema, principalmente o meu sistema de acondicionamento, para manter a integridade dela. Gente, tudo isso daí tem que ser documentado e eu tenho que manter essa documentação. Então não é só fazer um diagrama, um gráfico de fluxo de processo, determinar as possíveis fontes de contaminação e a partir daí determinar os testes que eu devo fazer para ver se tem contaminação ou não, mas eu também tenho que manter documentado todo esse resultado dos meus testes e assim por diante, tá? Principalmente se eu faço por batelada, né? Por lotes. E daí eu posso voltar nos lotes que sofreram contaminação e assim fazer um processo de logística reversa junto ao meu consumidor com maior eficiência, dando menor problema para o meu consumidor final. Tá? Gente, sobre fatores intrínsecos e extrínsecos
que podem promover a contaminação microbiana em todos os meus processos, dentro da ideia de obter um medicamento final, é isso. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, estejam à vontade. Até a próxima semana, pessoal.